Para mim é boa noite, é domingo de noite, então a minha saudação às queridas professoras da Escola Dominical. Conforme a gente tinha combinado, vou procurar sempre aos domingos à noite, então, a publicar um comentário sobre o texto do próximo, da escolinha do próximo final de semana, a fim de que vocês tenham tempo. No caso, o próximo final de semana a escala é com a Giane. Então, durante a semana, sim, vocês terão tempo para produzir o material e até mesmo para me fazer perguntas, a fim de esclarecer melhor o texto, ok? Então, conforme a nossa escala, 20 de junho, a plantação de uvas de Nabote e os crimes de Jezabel e Acabe. O texto base é 1 Reis 21, e aí tem o detalhe da morte da Jezabel, então, lá em 2 Reis 9:30 e também a morte do próprio rei Acabe. Ok. Então, partindo daquele comentário ou daquilo que foi visto sobre o profeta Elias no último final de semana, onde a Grace contou a história. Aliás, bacana a tua abordagem, tá, Grace? Parabéns, continue assim. Eu sei que não é fácil diante da câmera fazer esse tipo de trabalho, mas enfim, são desafios aí que surgem e a gente vai se adequando. Muito bem, mas lá nessa aula então que a Grace conduziu, se vocês abrirem, por favor, confiram lá, 1 Reis capítulo 16, 1 Reis, ou 1 Reis, tanto faz, é primeiro livro, ou primeira obra, a maneira como você faz a concordância aí depende de como você pensa. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 30 a 33, não se esqueçam desse pano de fundo. Ou seja, toda a construção que acontece em cima dessa informação aqui. Eu vou repetir, esse texto já foi lido, mas eu vou repetir. Ele quem? Acabe pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Azerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, 30 a 33, é o pano de fundo em que nós vamos encontrar agora o que segue no capítulo 21. Quem é Nabote? Ele é alguém não importante. O texto não cita, ele não é falado em nenhum outro momento, Mas o que acontece com o Nabote, na verdade, o que o Acabe faz com Nabote é algo bastante feio, bastante errado. E esse pecado, que na verdade ele tem a mão da Jezabel por trás, é a Jezabel quem vai insuflar, é ela quem vai envenenar o Nabote, o Acabe, o rei Acabe, o seu marido, a tomar a vinha do Nabote. A Jezabel, ela é citada como um dos péssimos exemplos, ela é citada como um exemplo maligno, por exemplo, lá no livro do Apocalipse. João, o apóstolo, quando ele vai falar sobre a maldade, ele vai usar o exemplo de quem? Deste personagem do Antigo Testamento, da Jezabel. Ela é a personificação do mal. Diríamos, é o próprio diabo com uma roupagem diferente. Essa é Jezabel. E ela é esposa do rei Acabe. O que está acontecendo aqui? Capítulo 21, então, você tem o texto aí, nós podemos acompanhar juntos, O rei Acabe, ele vai pedir a esse certo homem chamado Nabote: olha, eu quero a tua vinha, a tua plantação de uvas. Ela é muito bonita, ela é bem localizada,
eu quero ela para mim, eu sou o rei, eu quero, eu te compro, né? O que Nabote vai dizer? Olha, lá no versículo 3, essa plantação é herança dos meus antepassados, é algo que eu recebi do meu pai, do meu avô, meu bisavô. Gente, eu não posso vender isso aqui, né? Deus me livre de entregá-la para ti, ou entregá-la ao Senhor. O que vai acontecer com Acabe? Ele vai se aborrecer com isso, ele vai se entristecer por causa dessa situação e vai entrar em deprê, né? Versículo 4 vai dizer: se deitou na cama, virando-se para a parede e não quis comer nada. É interessante como é que uma negativa de uma proposta, uma transação aparentemente comercial, como é que isso vai fazer com que a pessoa fique tão abalada, né? É o que acontece com Acabe. Entra em cena quem? A Jezabel. Por que você está aborrecido, meu marido? Por que você não quer comer? Versículo 5, né? E ele vai responder no 6, olha, é porque é tudo que aconteceu lá com o Nabote, por causa do que ele me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca, mas Nabote me disse que não me daria sua plantação. Então Jezabel, ela vai fazer o quê? Ela vai orquestrar toda uma situação para entregar essa vinha para o seu marido, para o Acabe. Então, o que ela vai resumir aí, né? Resumindo assim, o que a Jezabel vai fazer? Ela vai inventar, ela vai arrumar falsas testemunhas para incriminarem o Nabote de que ele teria amaldiçoado a Deus, falado mal contra Deus, né? Então, essa vai ser a acusação. A acusação está bem clara ali no versículo 12 e 13, né? Especificamente no 13. Então, diante do povo, os dois homens de mau caráter, os mentirosos, né? Olha só que coisa feia, acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. Essa era a dupla acusação. E assim o Nabote foi levado para fora da cidade, morto a pedradas, e depois disso a Jezabel vai dizer: olha, a plantação de uvas é tua, meu marido. Você pode subir lá, te adorar dela, ela agora é tua propriedade. Novamente Deus entra em cena. As coisas acontecem, as coisas erradas, mas não significa que Deus não esteja vendo e agindo em todas essas situações. Isso acontece hoje também, né? Acontece hoje. O que Deus vai fazer? Elias, vem cá, meu amigo. Elias, o profeta de Tisbé, a lição que a Grace contou, vai lá e puxa a orelha do rei. Vai lá e mostra para o Acabe o quanto ele esteve errado em fazer estes crimes contra o Nabote. E os crimes, os pecados contra o Nabote, tem o comentário do pé de página aí da Bíblia de estudo, né? São dois, né? O pecado contra o quinto mandamento, o matar. Eles mataram aquele inocente. O Nabote foi morto injustamente. Pecado contra o quinto mandamento. Mas também tem o pecado contra o oitavo mandamento. Dizer falso testemunho, dizer mentira. Criaram toda uma situação mentirosa contra o Nabote, especialmente a Jezabel, que acabou levando, claro, ao apedrejamento e à morte do coitado do Nabote. É isso que o Elias, então, agora ele vai repreender o rei. Elias vai repreender Acabe, rei de Israel, sobre esse pecado cometido. E aí o grande tchan da lição, né? Algo bacana que a gente pode ver, absorver aqui com essa situação. O profeta Elias, ele vai apontar o erro,
ele vai dizer: Acabe, você vai morrer e os cães vão lamber o seu próprio sangue. Está lá no final do versículo 19. E o Elias ele vai ainda falar também sobre o fim da Jezabel, né? Olha, Jezabel, o seu corpo ele será comido por cachorros. Os cachorros comerão o seu corpo. Está lá no versículo 23. E isso de fato vai se concretizar no próximo livro, um pouco mais adiante, no segundo livro de Reis, que eu também quero dar depois umas pinceladas sobre isso, né? Mas, ainda aqui nesse capítulo 21, que é o propósito da nossa lição, embora que seja dito no versículo 25 e no versículo 26, o tamanho da maldade dos pecados que o rei Acabe cometeu, vejam bem, alguém que se entregou completamente a fazer coisas erradas, versículo 25, eu estou lendo aqui. Alguém que cometeu os pecados mais vergonhosos, 26, adorando ídolos, como aqueles povos estrangeiros, ou melhor, os povos idólatras que originalmente compunham então aquela região da terra de Israel. Esse era Acabe, um grande pecador, um grande transgressor, alguém que não respeitava a lei de Deus e os princípios divinos. E olhem a grande novidade que o versículo 29 vai trazer. É Deus em sintonia com Elias, Deus falando com Elias. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias, versículo 28, você notou como o rei Acabe ele está humilhado diante de mim, como ele está aparentemente arrependido daquilo que ele fez lá com o Nabote? E aí Deus vai dizer, já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi, mas será durante a vida do filho dele, é o Acasias, é o nome do rapaz. Ele que vai substituir o pai, porque agora no 22 o Acabe ele vai ser morto, né? No 22, embora que não seja a lição propriamente da história, o que vai acontecer? O Acabe, que é rei de Israel, norte, e o Josafá, que é rei do sul, eles vão se reunir para tomar uma cidade que os sírios haviam invadido. Veja, a pressão externa ela está acontecendo. Primeiro os sírios, por cima, pelo norte, posteriormente a Babilônia pelo leste, né? Então, mas aqui especificamente, o Acabe e o Josafá, eles vão tentar retomar essa cidade que os sírios haviam invadido e tomado, e é nessa batalha, embora que o Acabe se vista como um soldado normal, né? Ele remove a roupagem real para que os inimigos não vejam, ali está o rei, vamos dar uma flechada nele. Ele se veste como um soldado normal, entre aspas, e mesmo assim, curiosamente, né? Curiosamente, eu não vejo curiosidade nenhuma, eu vejo a mão de Deus. No próximo capítulo, que é o 22, no versículo 34, olha só. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor, fui ferido, me leve de volta. E aqui ele vai ser morto. O rei Acabe morreu, né? E aquela profecia que o profeta Elias havia dito, de fato, vai acontecer. Ou seja, os cachorros vão lamber o sangue do profeta, do rei, né, do rei Acabe. E mais, no versículo 38, quando lavaram o carro na represa lá da cidade de Samaria, diz o texto que a parte final, as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Esse é o final do rei Acabe.
Mas só que tem um detalhe aqui. Qual é o detalhe? O detalhe está no versículo 36. Aliás, 37, perdão. 37. E assim morreu o rei Acabe, e o seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. Uma grande desonra neste período aqui, e em outros momentos históricos também, era a situação de alguém morrer e não ter a oportunidade de ser sepultado. Isso era uma grande desonra. Vejam que Acabe e Jezabel, eles são péssimos exemplos. São péssimos. Idólatras, mataram os profetas, né? Perseguiram lá a escola dos profetas na época um pouco antes aqui com Elias, né? Mas vejam, o Acabe, ele vai ter a oportunidade, ele vai ter a bênção de ser sepultado. A Jezabel, não. A Jezabel vai morrer, o carro de batalha vai passar por cima do corpo dela, vai espedaçar o corpo. Está lá no capítulo, no segundo Reis, capítulo 9, né, onde está descrito ali a morte. E aí quando é ordenado assim, peguem o corpo dessa nojenta e sepultem, o soldado vai lá e não vai encontrar o corpo. Ele vai encontrar o quê? Pedaços do corpo, porque o corpo havia sido devorado, comido pelos cachorros. Olha a profecia do profeta Elias, né? Então, a diferença entre o Acabe e a Jezabel, ela pode ser abordada, claro que entendo que não deve ser isso enfatizado com as crianças, mas vejam, o Acabe, aqui no final do capítulo 21, ele tem um sentimento de arrependimento. Ele tem. É Deus quem está dizendo, olha, eu estou vendo aqui como é que o Acabe está se humilhando. E por isso eu vou repensar aqui o meu castigo, e na verdade isso vai acontecer mais com o seu filho, né? Com Acasias, de fato isso acontece. Lá junto com a morte da Jezabel também a morte do Acasias. Mas o que demonstra, o que dá esse caráter de... Talvez a gente pense, mas será que o Acabe se arrependeu mesmo? O texto não diz, né? Não claramente, mas ele dá pistas. E que pista é essa? A questão do sepultamento. Ele tem a dignidade de ser sepultado, enquanto a Jezabel, lá no segundo livro de Reis, aí a gente pode ir lá para o capítulo 9, né? Já estou com 18 minutos aqui de conversa com vocês. No capítulo 9, a partir do capítulo 9, segundo livro de Reis, a partir do versículo 27. Aqui no primeiro plano, do 27 ao 29, a morte do Acasias. Quem é o Acasias? É o filho do Acabe. Não esquece disso. O Acasias é o filho do Acabe com a Jezabel. E na sequência, a partir do versículo 30 até o final, ali, né, 37, a morte da Jezabel. A Jezabel, então, ela vai ser destroçada por um carro, enfim, algo que passa em cima, versículo de número 33, né? E Jeú lhes disse, joguem essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos, e Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro. Entrou no palácio e depois que comeu e bebeu, peguem aquela maldita e sepultem ela. E aí os soldados vão lá e vão encontrar o quê? Vão encontrar partes do corpo, né? A caveira e os ossos das mãos e dos pés, versículo 35. E aí a conclusão. Então eles voltaram, contaram a Jeú e disse, foi isso que o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer, quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé, os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel.
e os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer, essa era Jezabel. Eu não sei qual é propriamente o caminho que a Giane vai direcionar assim, em relação a uma aplicação, né? Mas talvez uma coisa que me veio à cabeça agora, nesse momento, é que eu tô pensando alto, né? Nosso contexto social aqui preza muito, zela muito pelo respeito aos mortos, o cuidado com o cemitério, lá onde estão depositados os restos mortais dos nossos entes queridos, né? É um privilégio que a gente tem de poder cuidar, manter, né? Não cultuar, isso não tem nenhum sentido, mas o respeito, o carinho em relação lá onde os nossos entes queridos foram sepultados. E isso não vai acontecer com a Jezabel, né? A Jezabel não vai ter esse tipo de dignidade, de tão desprezível que essa pessoa é. Mas, para a gente enfatizar com as crianças, então, em primeiro lugar, a cobiça do Acabe é um tópico importante. Ele, como rei, ele poderia ter outras plantações de uvas, mas ele cobiçou o quê? Aquela vinha, aquela plantação do Nabote. Quando ele se dá conta de que não vai ser feliz na negociação com o dono da vinha, o que ele faz? Ele e a esposa, né? Com a conivência da esposa. O Acabe tem culpa nisso, sim. Obviamente que ele tem culpa disso, de ser conivente com aquilo que a Jezabel vai tramar. Fofoca, difamação, mentira contra o Nabote. E essa mentira vai levar à morte do Nabote. Então vejam os pecados que recaem sobre este que é um personagem importante. Afinal, ele é rei de Israel. Acabe é rei de Israel de maneira semelhante a Saul, Davi, Salomão, como a gente viu em outros relatos, né? Então, todo pecado ele tem a sua consequência, algo que talvez a gente pode abordar numa boa com as crianças. Olha, desrespeitar a Deus, você pode desrespeitar a Deus? Pode, desrespeite, sem problema nenhum. Agora não se esqueça da historinha do Nabote, tem as suas consequências, né? E mesmo que o Acabe, aqui lá no final, ele tenha, opa, fiz bobagem, ele vai sofrer essa consequência, né? Ele vai ser castigado com a morte, no capítulo 22, e posteriormente depois todo o desprezo que acontece com o seu filho, com o Acasias, né? E também com a própria viúva, a Jezabel, que também tem aquela morte trágica, ela cai, o carro passa em cima, os cachorros comem a carne do corpo dela, não dá nem para sepultar a Jezabel, tá? Então, eu acredito que é este o comentário que eu preciso fazer assim acerca desse texto. Confesso que é bastante coisa para a gente comentar com as crianças, mas penso sempre naquela direção. Quais são os problemas identificados aqui nesse capítulo 21? E a gente não pode fazer um corte, né? Tem que dar uma olhada um pouco depois, um pouco antes, mas quais são os problemas identificados? E basicamente, começa pelo primeiro problema. O Acabe, ele abandonou a Deus. Abandonou a Deus. E como consequência disso tudo, o que encheu o coração dele? A cobiça, a mentira, a fofoca, né? Mentira, a fofoca, enfim, e o pecado da morte, a morte do Nabote. Então, quando o ser humano ele se esvazia de Deus, quando ele deixa Deus de fora na sua vida, olha o que entrou dentro do coração do Acabe. Tudo isso aí. Então, criançada, vale a pena sim levar a sério os mandamentos de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
Felizes e bem-aventurados são aqueles que permanecem sempre firmes, fiéis nas leis de Deus. E por mais que a gente tente ser fiel, por mais que a gente tente andar nos caminhos do Senhor, não nos esqueçamos que somos pecadores, que nunca vamos conseguir ser perfeitos, nem eu, nenhum de vocês, mas que através do sangue de Jesus, através do sacrifício, da morte e ressurreição de Cristo, somos aceitos no céu pela fé em Cristo. Tá bom? Esse é o recado que a gente pode transmitir então para as nossas crianças, nesse texto que é bastante... é um texto violento, né? Um texto que fala sobre morte e tal, mas é um texto que nos chama muita atenção sobre estes problemas. O abandono de Deus parte desse pressuposto. A cobiça, depois a mentira, a fofoca e por fim a morte, né? Esses 4 pontos eles podem ser abordados tranquilamente, tá bom? Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, Gi, por favor. Essa semana eu quero lá fazer uma visita de novo pro teu irmão. Eu tô com um problema, né, Giane? Eu não sei se você sabe ou não, as professoras também não sei se sabem, mas eu fui renovar minha carteira de habilitação. E lá em 2016, quando nós chegamos em Jaraguá, eu levei algumas multas e isso sobrecarregou minha carteira e eu tive minha carteira cassada. Eu vou ficar um mês sem poder dirigir, estou fazendo curso de reciclagem e tal. Então, eu nesse período eu não vou dirigir o carro da paróquia. Tá? Alguma voltinha aqui com o meu carro, com a minha caminhonete eu dou e tal, mas o carro da paróquia eu não estou dirigindo. Então, se eu mesmo estiver aqui lá no teu irmão, eu vou pedir a tua ajuda, eu vou pedir a tua carona, tá bom? Grande abraço para vocês, Deus os guarde, uma boa semana. Eu quero finalizar esse momento com uma oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por podermos começar mais uma semana de vida, já nos preparando para o próximo final de semana, o 3º domingo após Pentecostes, quando a escola dominical aqui da Comunidade do Redentor vai falar com as crianças acerca da história do rei Acabe, Jezabel, a vinha do Nabote, os pecados destes personagens bíblicos. Desde já, Senhor, eu rogo a tua bênção, a tua iluminação, a assistência do Espírito Santo a todas as professoras, de uma maneira especial a Giane, que vai conduzir a história, a gravação da história para a divulgação com as nossas crianças. Guarde, Senhor, a todos nós, nossas famílias, pessoas que nós queremos bem, as pessoas que nós amamos. Isso pedimos em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Grande abraço e até outro momento.